houve uma certa confusão em relação se seria apresentação pela manhã ou no período da tarde, e realmente a gente fica bastante triste com a última semana em relação a essas discussões de casos de Covid, porque tem sido um aprendizado e a gente está longe de aprender sobre a doença. A gente ainda tem muitas dúvidas em relação ao manejo, se exatamente o que a gente está fazendo é efetivo ou não é efetivo, né? O correto monitoramento em relação aos fetos, quando a gente tem optado por uma conduta expectante em relação à não interrupção da gestação. Então, a gente ainda permanece com várias dúvidas, e aí, talvez a gente vá sair dessa pandemia com elas ainda, né? Então, a gente talvez só venha aprender com todos publicando as suas experiências, e aí a gente talvez tenha um certo aprendizado, né? Mas eu agradecer aos professores. Vamos iniciar. Esse caso, eu vou apresentar aqui, só um pouquinho, vou colocar a tela inteira. Compartilhar. Está aparecendo na tela? Entrou. Agora saiu da tela inteira. Saiu da tela inteira? Eu não sei porque que você está em compartilhamento. Acho que é melhor tu parar o compartilhamento e começar de novo. Tá, vou fazer de novo. Qualquer coisa, a Karen está aí com a minha apresentação, a gente tenta novamente compartilhar. Pronto. Foi? Sim. Tá, então esse é o... Não sei, tá passando, né? É uma paciente, a senhora RCM, de 34 anos. Ela é uma paciente primigesta, que foi atendida, a admissão, ela tinha uma idade estacional de 33 semanas e 2 dias, por uma ecografia precoce, de 9 semanas e 6 dias. A data da admissão foi essa, dia 27 de maio, e ela vinha com as queixas de febre, de calafrio, de astenia, dores pelo corpo, hiporexia, ageusia, anosmia, 7 dias. E referia um desconforto respiratório que piorava com os esforços, os mínimos esforços, a 1 dia. Ela também trazia um teste rápido do antígeno para COVID, reagente, e de antecedentes ela tinha um histórico de diabetes gestacional, com controle só com dieta, e fazia o pré-natal numa cidade satélite aqui do Distrito Federal, chamado Riacho Fundo. A minha tela está sendo compartilhada, a história clínica, né? Está passando direitinho, né? Oi? Está. Tá, né? Está tudo ótimo. Tá sim. Então, o exame físico era uma paciente com um peso de 110 quilos, o IMC em torno de 42, a pressão da admissão era em torno de 110 por 80, a frequência respiratória em 24 por minuto, a saturação de oxigênio era 95 em ar ambiente, apresentava o aparelho cardiovascular respiratório sem alterações significativas, um fundo uterino compatível com a idade gestacional, 33 e 2, 34, apesar da obesidade, a dinâmica uterina de 0 em 10 e uma frequência cardiofetal em torno de 150 batimentos por minuto. Foi realizado uma TC de tórax na admissão, que mostrou um 25% de comprometimento padrão de vidro fosco bilateral. Esses eram os exames da admissão da paciente. O que chamava a atenção, tinha uma discreta plaquetopenia de 120 mil. Eu vou colocar uma discreta ênfase aqui a creatinina, de 0,8. Eu vou explicar depois o porquê, dar para entender depois o porquê.
ureia de 20,8, última glicemia de 98, o DHL estava também discretamente elevado, 499, e tinha um PCR também aumentado em torno de 109,5. As enzimas hepáticas também normais, tocadas, né, e foi iniciado o enoxaparina, para um paciente com IMC de 42, uma obesidade grau 3, foi iniciada, então, a dose de 40 miligramas de 12 em 12 de enoxaparina. E aqui, na realidade, a equipe da admissão iniciou com a dexametasona, apesar de ter sido classificada inicialmente como um COVID moderado, com uma pneumonia e sem uma síndrome respiratória aguda grave, um pouco diferente do que, teoricamente, o nosso protocolo da nossa unidade mandava, e foi iniciada a dexametasona com 6 miligramas endovenoso. No dia seguinte, esse paciente, então, ficou internado na enfermaria. No dia seguinte, com 33 semanas e 3 dias, ela referia melhora da dispneia, e a saturação de oxigênio continuava em 95% em ar ambiente, a pressão de 120 por 80. Foi aí que aconteceu a grande confusão, porque, na realidade, a equipe da admissão valorizou essa questão da dispneia e depois, conversando com a equipe que admitiu, ela realmente era uma frequência respiratória que próxima de 25, ela, de certa forma, ela cansava muito aos pequenos esforços, então foi por conta disso que eles acabaram valorizando e iniciando esse corticoide. Uma pergunta, Marcelo, foi iniciado algum tipo de suporte de O2 nesse momento, não? Não foi iniciado suporte de oxigênio. Foi aí que foi justamente que levou essa dúvida, por que iniciaram com a Dexa sem precisar de suporte. E aí foi, talvez, o desenrolar da história tenha levado a essa evolução que a paciente teve. Então, no dia seguinte, ela referia a melhora da dispneia, a saturação continuava em 95% do ar ambiente, então ela referindo apenas a uma melhora clínica, e o PCR tinha diminuído para 73,4. No terceiro dia de internação, já com 33 semanas e 4 dias, ela já foi realizada uma ecografia com Doppler, o peso fetal era 2.383 gramas, compatível com a idade gestacional, o líquido amniótico normal, e tinha um Doppler da artéria umbilical com pulsatilidade também dentro da normalidade, tanto da umbilical quanto da cerebral média, e a pressão estava em torno de 110 por 80. Nesse terceiro dia de internação, tendo em vista justamente o não entendimento em relação à introdução do corticoide, foi suspenso a dexametasona. Foi aí que, no quarto dia de internação, o 11º dia do início dos sintomas, com 33 semanas e 5 dias, ela voltou a queixar de taquidispneia, de início na tarde do dia anterior, uma fala entrecortada e uma tosse seca. E apresentou essa desaturação, a saturação de 89% em ar ambiente, com uma frequência respiratória de 39 por minuto. Então, ela foi colocada em oxigênio sob o catéter nasal, 4 litros por minuto, voltado com a dexametasona para a paciente. A saturação com SFO2 subiu para 95%. Foi realizada uma cardiotocografia que mostrava uma variabilidade moderada, uma frequência cardíaca dentro da normalidade, mas com algumas desacelerações na cardiotocografia. Foi classificado como categoria 2, realizado perfil biofísico, perdendo pontos apenas na cardiotocografia. O Doppler mantinha-se normal, com um líquido amniótico com uma evolução vertical de 2,3. Nesse período, isso foi no período da manhã. No período da tarde, de 33 semanas e 5 dias, houve piora da saturação e do esforço respiratório. A paciente foi encaminhada para o centro obstétrico. Aí eu vou fazer entender para as pessoas que, às vezes, as rotinas de hospitais diferem. A nossa enfermaria de COVID, das gestantes com COVID, elas ficam com pacientes com COVID apenas que estão em oxigenoterapia, mas que mantêm essa oxigenoterapia com um catéter nasal. Aquelas que precisam
de um suporte maior, de uma fração maior de inspirada de oxigênio. À medida que a gente tem uma dificuldade maior em relação a leitos de UTI, o nosso centro obstétrico funciona tipo uma UTI, e enquanto essas pacientes mais críticas ficam sendo observadas. E porque as vagas no Distrito Federal, elas são reguladas de UTI. E quando a gente tem uma intermediária antes de ir para a UTI, que seria o próprio box, que ficaria na clínica médica. Então, essas pacientes mais graves, elas ficam inicialmente no centro obstétrico, onde a gente tem respirador, tem como monitorar essa paciente de uma maneira mais próxima, mas à medida que elas vão apresentando um agravamento, elas seguem para o box de emergência. Raramente elas são entubadas no centro obstétrico, e depois reguladas no box, elas passam a ser reguladas para UTI. Então, essa paciente desceu da enfermaria, houve uma necessidade de aumento do suporte de oxigênio, então desceu para o centro obstétrico, foi para a máscara não reinalante, com 12 litros por minuto, mantendo uma saturação de 97%. A frequência cardíaca fetal também mantinha-se dentro da normalidade, e foi iniciada a pulsoterapia com dexametasona com 20 miligramas endovenoso, iniciado o antibiótico, ceftriaxona, azitromicina e o albendazol como profilaxia em relação a estrongiloidios. Foi feita a gasometria arterial e mostrava essa hipoxemia com uma relação PO2-FO2 de 108, mostrando uma insuficiência respiratória de moderada a grave, né? Quase uma insuficiência respiratória grave. Isso já no final do período da tarde, com 33 semanas e 5 dias. No período noturno, a paciente foi progressivamente piorando, sendo necessário aumentar para 15 litros por minuto, persistia ataque dispneica e começou a apresentar o quadro de hipotensão. A pressão inicialmente foi para 98 por 56, mas foi tentar aumentar inicialmente a hidratação, mas a paciente permaneceu por volta de 75 por 59 a pressão, sendo encaminhada então para o box essa paciente. Isso foi no período noturno. No dia seguinte, a paciente, tendo em vista a piora do quadro de insuficiência respiratória, a paciente foi entubada e foi mantido com pseudoanalgesia com fentanil e midazolam, inicialmente sem drogas vasoativas, teoricamente aquela hipotensão foi corrigida com a oferta de volume, e a paciente foi mantida em ventilação mecânica com pressão controlada, com FO2 de 80%, uma PIP de 14 e uma pressão de platô de 32. Foi modificado com uma paciente que já vinha com mais de 48 horas de internação hospitalar, foi modificado o esquema de ceftriaxona e azitromicina para a piperacilina e o tazobactam. E só antecedendo essa ecografia que ela fez, com 33 semanas e 6 dias, já entubada, mostrava um Doppler, eu não tenho os dados, o colega não colocou os valores, mas colocou como Doppler da artéria umbilical normal e o maior bolsão em torno de 3,8. No período noturno, essa paciente foi transferida para a UTI do próprio hospital. A paciente, na UTI, apresentou um episódio de taquicardia sinusal, uma frequência cardíaca de 189 batimentos. Inicialmente foi tentado uma massagem do seio carotídeo para ver se baixava essa taquicardia sinusal, e foi revertido apenas com 6 miligramas de adenosina, permanecendo com a frequência cardíaca ainda materna elevada, em torno de 140 batimentos por minuto. Porém, posteriormente à evolução da UTI, eles referem que a paciente apresentou uma hipotensão refratária à reposição volêmica, sendo necessário a introdução de drogas vasoativas. Então, foi iniciada a noradrenalina, com 20 ml hora, a paciente permanecia hipotensa, com a pressão de 8 por 5, e apresentava-se sem diurese. No dia seguinte, no sexto dia de internação, com 34 semanas, a paciente apresentava-se anúrica desde a noite anterior.
A pressão já estava controlada com a pressão de 110 por 70 com aminas vasoativas, com a noradrenalina, mas ela apresentava uma retenção de líquido com um balanço hídrico positivo de 1.869 ml. Havia uma elevação de creatinina, eu vou mostrar mais ou menos, eu fiz um gráficozinho para mostrar essa evolução em relação à creatinina, e um padrão também de hipercalemia, com potássio de 6,2, mostrando uma acidose metabólica grave, secundária a um quadro de insuficiência renal aguda de origem pré-renal. Desde esse período que ela apresentou o episódio de taquicardia na UTI, até o dia seguinte, que foi do dia 1º de junho, ela apresentou 3 avaliações fetais, mas nenhuma com avaliações da frequência cardíaca fetal, em torno de 140 batimentos na noite, posterior àquele episódio de taquicardia sinusal, no dia seguinte com a frequência cardíaca de 150 batimentos, e no período noturno do dia 1º de junho, com 128 batimentos. Isso a gente já está falando com uma idade gestacional de 34 semanas de idade gestacional. Então, aqui tem mais ou menos, eu fiz o gráficos em relação à proteína C reativa, então ela iniciou mais ou menos por volta do dia 27 de maio, ela tinha mais ou menos aquele PCR, acho que era de 107, e houve uma queda de 28 para 70 e pouco, né, com o dia 28 de maio. Em 29 foi aquela descontinuidade da dexametasona. No dia 30 houve elevação desse PCR, no dia 31 também chegou a nível superior a 350 do PCR no dia 31 ao dia 1º de junho. E, em relação à pressão arterial, a gente pode observar aqueles 2 períodos de hipotensão, que foi em relação ao agravamento, tanto em relação ao dia 29 de maio, finalzinho do dia 29, 30 de maio, e o segundo episódio de hipotensão por volta do dia 31 de maio. E a elevação em relação à creatinina, que ela vinha com 0,8, chegando até mais de 5 de creatinina em um espaço muito curto de tempo, em menos de 24 horas, né, que ela evoluiu com aquela insuficiência renal com quadro de anúria, que foi posterior àquela evolução de 33 semanas e 6 dias, do 5º dia de internação hospitalar. No 7º dia de internação, com 34 semanas em um dia, a paciente se encontrava completamente anasarcada, sem diurese, oligúrica, e estava sendo programado para iniciar uma hemodiálise na UTI. A gente foi chamado, então, para realizar uma ecografia gestacional na UTI, e a gente se deparou com esse seguinte achado. Ela vinha, então, com um Doppler da artéria umbilical de 48 horas antes, com um Doppler da artéria umbilical normal, e a gente encontrava agora com um padrão de diástole reverso da artéria umbilical, sendo indicada a interrupção. Esse foi o parto. A paciente foi, então, ela não chegou nem sequer, na realidade, nem chegou a começar a hemodiálise, ela falou, a hemodiálise se faz depois. A gente levou a maca de UTI para o centro obstétrico, com o respirador. A gente, como a nossa UTI, a gente tem outros casos de não gestantes também na UTI, a gente tem evitado fazer cesariana na UTI. Então, a gente opera na maca da UTI no nosso centro obstétrico, com o respirador da UTI, mas a gente transporta todo o bloco para o centro obstétrico, sem desvencilhar do ambiente da maca onde a paciente se encontra. Então, nasceu um bebê do sexo masculino, o Apgar 0, 2 e 4, e a gente tem colhido desde março desse ano o pH do cordão da artéria umbilical, e esse foi o pH do cordão do bebezinho ao nascimento, com um pH de 6,82 e um base excess de menos 7,9. A criança apresentou ao nascimento, após o padrão de crises convulsivas, e depois houve uma estabilização e posteriormente foi transferido, já fez
o hospital não tem um suporte maior em relação ao UTI neonatal, posteriormente para outro hospital, e seguiu em relação à evolução dessa criança. Então, sabe dizer, Marcelo, se foi feita hipotermia nesse bebê? Não. Inicialmente, a gente, no agarrão, não foi feito. Nas primeiras horas, não. Não, nas primeiras horas, não. Ele nasceu asfixiado mesmo. Nasceu asfixiado, com pH bem 6,82. A gente podia até imaginar, não, esse APH de 0, 2, 4, quando a gente já tem acostumado a tirar outros pacientes na UTI, podia ser só da sedação, né? Podia ser uma anestesia geral, né? Exatamente, mas o pH do cordão mostrou... Não enganou, Marcelo, ela fez alguma hipertensão? Quando não fez hipertensão, ela fez só pelo contrário, ela fez essa hipotensão refratária a volume. E essa taquicardia, ela ficou um dia só e depois função cardíaca ficou boa. Estou tentando pensar exatamente. O que pode ter dado essa diástole reversa, né, num Doppler normal. Exatamente, eu estou falando, a gente discutiu, eu só vou... posteriormente, isso levou um incômodo bastante da gente em relação a essa mudança de evolução, porque, teoricamente, a gente já tinha entendido que a gente tinha uma série de dificuldades em como acompanhar esses bebezinhos do ponto de vista de melhor avaliação, e sempre a gente questionou o Doppler em relação a ser um bom avaliador em relação a esses fetinhos, em relação ao momento de interrupção, mesmo porque a gente tem sempre essa ideia de uma evolução mais demorada em relação às mudanças de modificações em relação ao Doppler, né? E não uma situação tão que evolui de uma maneira tão brusca assim, né? E aqui é a evolução da paciente na UTI. Então, inicialmente, a gente ficou bastante chateado com esse caso, porque, teoricamente, a gente teve a ideia de uma paciente que uma evolução bastante sombria, e inicialmente a gente tinha um prognóstico que a gente, tendo em vista outros casos, a gente achava que a evolução da paciente não seria tão boa, e também, teoricamente, um diagnóstico muito sombrio do ponto de vista do recém-nascido pela a evolução logo imediata com crises convulsivas, pelo pH do cordão. Então, essa foi a evolução da paciente na UTI. A paciente ficou em ventilação mecânica, fazendo diálise diária. Houve uma progressiva redução das drogas vasoativas. A paciente sofreu traqueostomia no 33º dia de internação hospitalar na UTI. Ela passou a ser contactante no 39º dia de internação hospitalar, apresentando uma diurese de 200 ml. Começou no 43º dia de internação hospitalar, ainda na UTI, a fazer diálise intermitente. No 45º dia de internação hospitalar, já com RAIS de 0, já contactante. E nesse 49º dia de internação hospitalar, foi mais ou menos na sexta-feira, antes de preparar o caso, o paciente já apresentava uma diurese espontânea, em torno de 1.000 ml em 12 horas, mantendo uma creatinina próximo de 2, e nesse programa de diálise agora, conforme a evolução das escórias nitrogenadas. Então, esse caso tem, na realidade, foi escolhido e é uma fênix, né? Exatamente. E mais interessante é que realmente ela passou a ser contactante e a gente foi conversar com ela, e a psicóloga que conversou falando que o bebê parece que já está em casa com uma boa evolução, não apresentou mais crise convulsiva, e aparentemente tendo uma boa evolução do ponto de vista neurológico. Lógico que a gente não sabe, muito cedo ainda, para fazer qualquer tipo de avaliação, mas inicialmente tinha ficado realmente com aquela ideia de um prognóstico sombrio para a mãe e para o feto, e que, no final das contas, nos deixou um pouco até mais esperançosos agora em relação à evolução. Então, a gente queria trazer esse caso diferente, porque e aí,
eu vou interromper a apresentação, discutindo com outras colegas em relação à questão do Doppler, e aí a gente levantou o seguinte questionamento: se do ponto de vista renal houve uma necrose tubular aguda por conta dessa hipotensão refratária, e levou a ponto de lesar glomérulo, a ponto de levar a uma insuficiência renal, desse rim parar de funcionar, uma mudança tão brusca, aguda, poderia ter relacionado com uma de hipotensão, ter alterado o componente vascular útero-placentário e levado uma lesão vilositária a ponto de... Então, a gente, imediatamente, no terceiro dia, a gente pediu para o patologista, a gente porque queria essa placenta, e essa placenta, eu queria ter para essa apresentação, já trazer a placenta, mas a patologista estava de férias, eu estou esperando voltar, mas eu quero trazer depois esse caso posteriormente, às vezes até para discussão, porque vai ser um achado muito interessante o que vai vir nessa placenta, porque realmente eu nunca tinha visto um Doppler normal com 48 horas e depois vir com uma diástole reversa em tão pouco tempo, né? Marcela, não sei te dizer se é tão incomum assim, porque nós aqui não temos feito Doppler de rotina, então pode ser até que exista essa alteração e a gente não veja, não tenha detectado, né? Maria Lúcia, a gente tem feito de rotina e não vimos... a gente, em UTI, a gente teve já 190 casos internados com Covid, né? E se pegar os de UTI de enfermaria, eles passam de 400. A gente teve um caso só com Doppler alterado, mas era uma paciente que ela era cardiopata. E ela estava na fila do transplante. Então, na verdade, o Doppler não tinha nada a ver com Covid, era a doença dela. Fora essa, a gente não teve... Tivemos mais uma também, que era hipertensa em uso de 3 drogas. Fora isso, não tivemos mais nenhuma. Então, chama bem atenção. Mas eu queria mostrar para vocês... um colega mandou uma foto para mim de uma paciente que teve Covid, que ele estava acompanhando um trabalho de parto que estava evoluindo bem, né, sem nada, um trabalho de parto normal, e ele ao lado fazendo cardiotocografia, e de repente fez uma bradicardia muito importante. Ele fez o parto e tinha um trombo no cordão umbilical, que foi de achado também. E ele falou, se eu não tivesse ali do lado, acho que não tinha visto. Tenho surpreendido, é por isso que eu estou falando, às vezes a gente lamenta um pouco a parada das discussões, porque a gente, cada vez mais que a gente parece avançar em alguma coisa, a gente parece aprender um pouquinho ou desaprender muitas coisas que a gente imaginava que a gente tinha como certo, né? A gente a gente perdeu 2 fetinhos, professora Rossana, infelizmente, um foi com 29 semanas, a paciente também na UTI, com um quadro de hipertermia importante, e acabou, quando foi interrompida a gestação com 29 semanas, o fetinho já tinha ido a óbito, e o caso mais recente foi uma com 31 semanas e 5 dias. E essa paciente era um paciente também entubado com Covid, parecia estar fazendo um quadro de pré-eclâmpsia sobreposta, e houve uma piora muito rápida em relação ao Doppler. Ela vinha com um Doppler mais ou menos que nem esse, com 48 horas normal, na noite anterior, a colega tinha feito, já mostrava uma relação cérebro-placentária alterada, e no dia seguinte, quando eu fui fazer o Doppler com 31 semanas e 5 dias, continuava com essa relação cérebro-placentária alterada, mas já com diástole 0 do cordão da umbilical, mas com ducto venoso normal. E, teoricamente, com 31 semanas e 5 dias, o bebê não tinha restrição de crescimento, o bebê estava no percentil 20 de crescimento. Mas, pela piora progressiva,
da evolução, a gente resolveu interromper a gestação. Isso, mesmo procedimento que a gente fez para essa outra paciente, Rosenilda, e essa paciente. E tinha uma outra cesárea anterior que a gente fez primeiro, e quando a gente transportou a paciente para fazer a cesárea, tiramos o bebê, acreditávamos que ia ser igual da outra paciente, o bebê só nasceu com ápega de 0, e o pH do cordão foi de 6,7, 6,70 e pouco, mas o bebê não reagiu às manobras de reanimação, e o bebê foi a óbito, esse bebezinho com 31 semanas e 5 dias. Então, ou seja, houve teoricamente, do ponto de vista, a gente, de protocolo, a gente poderia ainda acompanhar com o ducto venoso, não teria essa indicação formal de interrupção, mas tendo em vista a evolução do quadro, a piora rápida, a gente resolveu interromper, e infelizmente a evolução não foi exatamente como a gente estava esperando, né? Foi o nosso segundo caso de óbito nessa pandemia todinha fetal. O primeiro tinha sido esse de 29 semanas, e esse outro que a gente não esperava mesmo, porque teoricamente a gente indicou uma interrupção, imaginando um agravamento, mas imaginando que ia tirar o bebê vivo, né? Mas a evolução do Doppler não é a evolução de uma restrição de crescimento, né? Isso, estou falando... É uma evolução que a gente não conhece ainda. Por isso que eu estou falando, a gente vai atrás dessa placenta. A gente vai atrás dessa placenta. Eu procurei, hoje pela manhã, buscar alguns achados de publicações em relação a Doppler e Covid. Eu tenho 3 publicações recentes, acho que de junho, maio e março. E relatando uma observação que não mostrou alteração em relação à questão do Doppler, outro falando que encontrava nas pacientes um aumento da resistência, do índice de pulsatilidade, da artéria uterina, mas na grande maioria não tem mostrado esse achado que a gente encontrou nessa paciente. Mas o que a gente imagina como uma possível explicação fisiopatológica para essa mudança tão brusca seria justamente isso, da mesma maneira que houve uma lesão renal provocada por essa hipotensão, possa ter existido uma alteração vilositária provocada por essa hipotensão refratária. E a própria acidemia fetal, se é muito importante, pode provocar alteração. Isso. Da perfusão. A gente surpreendeu bastante. Os bebês de diabéticas, em geral, têm uma morte súbita por conta disso, né? Por acidemia, não por alteração de Doppler. Marcelo, uma coisa interessante para falar com a patologista, o que a gente viu bastante aqui foi depósito de fibrina. Então, deposição maciça de fibrina. Tem até um caso de um colega do HC, mas é um caso que ele atendia na clínica dele particular, e teve um óbito fetal com 38 semanas, num Covid leve, e tinha uma deposição maciça de fibrina, né? Então, assim, tem alguns artigos falando sobre essas possibilidades, mas todo mundo chama atenção que não é algo que dá para a gente prever, né? Porque, na verdade, assim, você também não vai sair indicando para todo mundo, porque a gente faria um malefício muito maior. Sim, né? Sim. Acho que a doutora Maria do Carmo quer falar. Diga. Marcelo, você fez o exame macroscópico dessa placenta? Porque eu tenho mania de olhar a placenta, desde a inserção do cordão até as membranas, como é que é, se as membranas, como é que estavam, se tinha algum sinal de infecção. Fui eu que operei a paciente, junto com a residente. Não me chamou a atenção nada em relação à questão da placenta, não. Da macroscopia. Isolamento, não me chamou assim, a atenção. É lógico que a gente vai rever essa placenta e tentar ver se a gente
ver se encontra alguma coisa que explique, mas eu imaginei, a gente imaginou, conversando até, como eu falei, conversando com outro colega, essa possibilidade da hipotensão ser a causa, né? Esse é o caso aquele, Rosana? Tu tá sem microfone. É o caso do meu amigo que falou que estava acompanhando, né? A paciente já estava curada de Covid, a única coisa é que o bebê evoluiu com uma restrição de crescimento, né? A gente vê que ele está mais emagrecido mesmo. E aí fez uma alteração de cardiotocografia, fez uma bradicardia importante, ele indicou o parto, e aí quando viu tinha essa... Que coisa. Essa imagem. Nunca tinha visto isso. Oi? Eu nunca tinha visto essa imagem. Então, ele me mandou perguntando se eu já tinha visto isso antes, né? E aí eu falei, olha, eu não vi. E aí foi essa situação, mas era uma pessoa que teve um Covid leve, né? É o que o Marcelo falou mesmo. A gente não para de aprender, né? A gente não sabe o que vem, né? Outra coisa que chamou a atenção nesse caso foi, coincidência ou não, a retirada da dexametasona e a evolução em relação à piora do quadro respiratório e em relação ao PCR. Então, apesar de inicialmente não ter se encaixado num padrão em relação ao uso da dexametasona inicialmente, mas não que eu esteja defendendo a introdução sem um critério, mas às vezes buscar entender o porquê que o colega entrou com o dexametasona naquele momento, que deve ter existido alguma motivo para ele ter entrado, e às vezes não deixou bem claro, e isso às vezes levou a uma conduta de uma interrupção e talvez uma evolução no sentido que poderia ter sido evitado, né? Eu tiraria também, viu, Marcelo? Exatamente, Mas porque, coincidentemente, houve esse padrão de evolução, se a gente não sabe se foi uma coincidência ou se realmente teve alguma relação com essa retirada. E a gente vê assim, né? Uma das coisas que o pessoal sempre fala assim, nunca entrar antes do 7º dia, porque é o período de replicação viral, mas ela já tinha passado do 7º dia. Isso. Né? Então a gente também não pode dizer que o corticoide foi o responsável pela piora, né? Muito pelo contrário, porque assim que entrou com o corticoide, é o esperado mesmo, o PCR caiu um pouco. Né? E depois ele volta a subir, aí dá a impressão que ela entrou na pior fase da doença mesmo, e acho que vamos ficar sempre com essa dúvida se ela piorou porque tirou o corticoide ou porque ela ia piorar mesmo, né? Mas eu acho que ela ia piorar mesmo. O corticoide não, viu? Eu acho que ela ia piorar mesmo, acho que não ia ter jeito. E ela piorou rápido, né? E piorou muito. Piorou muito. O corticoide não segurava. E é interessante também, né, ela ter piorado e ter tido alteração cardíaca. A gente viu algumas pacientes fazendo taquicardia importante também, né, e ela teve essa alteração, né, essa taquicardia, e depois a insuficiência renal, que tem sido bem difícil de manejar mesmo, né. Eu acredito que ela tenha, professora Rosana, esse taquicardia, olhando de uma outra maneira, que eu acredito que ela tenha tido um quadro de choque e tenha levado a justamente essa taquicardia compensatória. E o que explicaria, de certa forma, toda essa alteração renal. A parte renal, né, tudo. Alteração placentária também. E eles acreditam que esse choque não foi hipovolêmico, foi séptico? Eu estou falando, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E é justamente isso, eu estava também preparando um pouquinho para essa apresentação,
vendo dos diversos critérios em relação à questão da sepsis, a gente está lidando, a gente vê o Ministério trabalhando com outras frentes em relação à redução de mortalidade, que tem que ser sempre uma preocupação, da morte zero por hemorragia, agora vai começar o da morte zero por hipertensão, mas a da morte zero por sepse, no final das contas, nos países, nossos países, no nosso país, né, nos países subdesenvolvidos, a gente tem visto que um aumento bastante grande em relação à morte por sepse, né, e eu acredito que esse quadro de choque tenha sido um choque séptico mesmo. Também é. No Reino Unido, a sepsis já mata mais mulheres do que a hemorragia. Existe uma campanha muito grande sobre o choque séptico antes do Covid, né? Agora o Covid tomou conta do cenário. Aqui no Rio Grande do Norte, a morte materna por infecção, sepsemia, por que pareça, a principal causa, infecção urinária. Não diagnosticado, tratado inadequadamente durante a gravidez. Infelizmente, eu tenho falado muito sobre essa questão da infecção urinária na gravidez, que é uma infecção geralmente assintomática, às vezes até confunde com ameaça de parto prematuro, né, porque a paciente sente dor abdominal e confunde com ameaça de parto prematuro. Geralmente, esse paciente passa despercebido. Então, assim, confirmado pelo nefrite purulenta no SVO, pelo SVO. Então, isso que a senhora está apontando é super importante, porque, na verdade, né, e também a história de minimizar, né, não dá muita atenção, depois não colhe outra urocultura para ver se o tratamento foi completo ou não, né, muita paciente e não precisa ser bicho bravo, colhe mesmo que dá sepse, né, então eu acho que é bem, bem importante mesmo. A gente espera, né, Maria Lúcia, que a gente tenha a oportunidade de trabalhar, passado o Covid, com as outras causas de morte materna, né, porque acho que se a gente aumentar essas discussões, talvez a gente consiga melhorar um pouco essa razão de morte materna tão alta que a gente tem no nosso país, né. Se no Covid a gente sabendo tão pouco, ajudou tanto, eu aprendi muito com essas discussões, imagina com as outras causas que são mais conhecidas, né, como é possível melhorar o conhecimento. E dentro dessa questão dos próprios critérios em relação ao reconhecimento da sepse, os limitadores em relação às ferramentas, né, do próprio QuickSOFA em relação à sensibilidade, né, e o MILS, no sentido de ser, teoricamente, uma sensibilidade e uma especificidade intermediária, mas outros testes, né, teve aquele do Albright, da SOS, que achei bastante interessante, e talvez o reconhecimento é fundamental, mas a gente também não tenha agido de maneira rápida em relação aos pacotes de intervenção mesmo. Às vezes a gente faz o reconhecimento em relação ao quadro de sepse, mas em relação aos pacotes de intervenção, a gente tem sido um pouco devagar. Que eu acho que a sepsis a gente tem que encarar que nem o choque hemorrágico puerperal. A gente tem que ter um protocolo pronto, porque a única maneira da gente rapidamente agir é tendo um protocolo. Se a gente for pensar e elocubrar muito, a gente ultrapassa o tempo necessário para iniciar o tratamento da sepse, né? Aqui o protocolo que a gente chama aqui de alerta vermelho para hemorragia puerperal já salvou muita vida. E agora ele está tão conhecido, ele é tão treinado, que praticamente uma pessoa passa para outra. E uma vez por ano a gente faz um treinamento prático, simulação. Com a pandemia não pôde acontecer, né? Espero que a gente consiga daqui a uns meses fazer de novo. Isso foi efetivamente positivo o resultado, e com a sepsis nós estamos preparando um protocolo semelhante. Nós já tivemos uma perda de uma gestante, uma puérpera por sepsis, há uns 2 anos atrás. Como é que está a vacinação, Marcelo? Foi uma pergunta que fizeram hoje pela manhã aqui. Realmente teve um início um pouco mais rápido em relação às gestantes, logo quando houve a diretriz do Ministério da Saúde, porém, houve aquele resultado
adverso com a vacinação da AstraZeneca, e aí houve toda aquela questão da necessidade de relatório, pegar grupos de risco, e houve um certo retardo em relação à parte da vacinação das gestantes, que agora não estão mais, aqui no Distrito Federal, não está sendo mais sendo necessária, nem as comorbidades, nem o relatório do médico, agora já está novamente as gestantes podendo fazer o agendamento de uma maneira mais livre. E elas estão comparecendo? Sim, eu acho que o professor Alan, de manhã, mostrou dados até que eu já desconhecia, achei que fosse até maior a vacinação aqui no Distrito Federal, mas ainda não está tão elevada assim, não. Nem aqui. Até vou ver o dado do observatório, não vi. Vou mostrar para a doutora Maria do Carmo. Acho que o Marcelo deve ter visto no observatório, né? Que agora no observatório obstétrico agora a gente tem também os dados de vacinação. Então, entrando aqui no observatório, a gente tem vacinação, aqui é o geral, né, do Brasil. Então, aqui ainda sem os dados de São Paulo, tá? São Paulo está tendo uma dificuldade de enviar os dados, mas preocupa, porque parece que a gente teve um pico aqui, né, em julho, e depois aí começou a cair de novo essa vacinação. Se a gente pensar que a gente tem em torno de 2 milhões e... Tirando os dados de São Paulo, a gente teria 2 milhões e 300 partos por ano. A gente, por enquanto, vacinou 535 mil gestantes ou puérperas, né, com a primeira dose, e mais 35 mil com a segunda dose. E aí, aqui dá para escolher por estado, né? Eu já tinha deixado o Distrito Federal aqui. Que pouco isso, hein? Distrito Federal, muito pouco, muito pouco. O Distrito Federal está aqui com 10.724, né? Eu não tenho ideia de quantos nascimentos a gente tem no Distrito Federal, né? Muito mais, estou falando por ano. Eu não tenho esses dados, professora, não tenho aqui. O Rio Grande do Norte está aqui, 16.281 com a primeira dose, com a segunda dose pouquinho, e a gente vê que escaparam umas da Janssen, ó. Né? E aí também pode ser legal para a gente poder olhar quantas pessoas tomaram AstraZeneca, né? E que... Então, aqui, pelo menos, o que está mostrando aqui, em torno de 401, que provavelmente estão sem a segunda dose. A segunda dose. É outra coisa também. Nós temos uma média de 45 mil partos ano. Então... Está com 16 mil, está com um terço, né? Um terço. Um terço parece ser o número geral, né? São Paulo, eu acho que está mais, pelo menos pelo que eu tinha de dado, mas como não tem... a gente usa no observatório só o dado que vai para o Ministério da Saúde, porque a gente tem que usar uma base só, né? Senão a gente ficaria doido, cada estado ia mandar a sua base, e aí não dá. Né? Mas a gente acabou incluindo, e uma coisa chocante também, que a gente olhou também agora... no observatório, é o observatório de crianças até 2 anos, que tem um número grande também de óbitos. Quando a gente olha... Qual o CID? SRAG, não? Não, só Covid, ó. Aqui eu cliquei só Covid, tá? Até 2 anos... A gente teve, desde o início da pandemia, aqui, evolução, ó, 846 casos de óbito. E aí, uma coisa que chama muito a atenção é quando a gente puxa isso daqui, por exemplo, para até 1 mês de vida, a gente tem 336 que morreram no primeiro mês de vida e que tiveram Covid positivo. Talvez... Então, talvez interrupção por parto prematuro e não necessariamente
A gente não sabe exatamente se... Por complicação da prematuridade, não... Da prematuridade. Mas a única coisa que chama atenção é que esses tinham Covid positivo, não é a mãe com Covid, é a criança. Uhum. Né? Então, eu não sei se está pegando na unidade de terapia intensiva, mas eu acho que deve ter muito prematuro aí no meio também, né? Gozado, eu não tenho visto nem ouvido falar disso aqui. Eu vou até olhar no observatório. Esse é o observatório, mas entrando, vou até colar aqui para vocês, porque esse é o de crianças até 2 anos. Eu acho que a gente também não vê muito isso, porque depois que a gente dá alta, né, teve o parto e a gente deu alta, a gente perde o contato. Então, a gente não sabe. E se tiver uma complicação depois, a gente quem vai ver é o neonatologista, é o pediatra, né? Nem na mesma UTI neo que vai internar, né? Não é a UTI neo de maternidade, é a externa, né? Então, preocupou bastante quando a gente olhou esses dados aqui. E 1/3 das crianças que morreram até os 3 meses. Cada vez que a gente mexe, vai ficando pior, né, doutora Maria do Carmo? É mesmo. Mas vamos lá, né, gente? Por isso eu fiquei um pouco... na realidade, a gente fica sempre muito feliz com as discussões e realmente um pouco triste em cessar essas discussões, porque, como a gente colocou hoje de manhã, é sempre um aprendizado, a gente está sempre trocando informações, aprendendo uma coisa nova, vendo uma coisa diferente, passando esse aprendizado para o restante da equipe, para os residentes, e no final das contas, acho que está um pouco ainda prematuro da gente lançar, dizer que é uma história que ficou para trás, né? E é lógico que com essa vacinação a gente fica mais esperançoso que diminua os casos, mas a gente não está longe de fugir. Minha esposa comentou, né, que ela tem acesso a o grupo dos anestesistas. As anestesias ontem, as eletivas foram canceladas porque houve, somente acho que foi no período da noite, 5 casos de intubação por Covid ontem no Agarram, uma delas sendo de gestante. Nesse períodozinho que eu estou fora, houve os casos continuam aparecendo, né? Os casos continuam aparecendo. Eu acho que a gente tem que investir muito na vacinação, né? Para ver se a gente consegue reduzir isso. Mas a vacinação está indo meio lenta, quando a gente olha o Brasil todo, está 20%. Então, a doutora Maria do Carmo pode até ficar um pouquinho feliz, mas a gente só fica um pouquinho, né? Porque a gente ficaria feliz mesmo se estivesse dando lá 70%, 80%, que não está dando em lugar nenhum. Porque até o HN1 também não está com a mesma prioridade que foi dada nos anos anteriores, né? Isso é uma preocupação também. Embora quem tem procurado incentivado, falado no rádio, sempre tem oportunidade, sempre fazendo as lives, né, falando sobre a importância da vacinação, mas às vezes a adesão é muito pequena, porque às vezes os colegas também ficam difícil. Essa semana passada, a Sociedade de Ginecologia fez um webinar sobre a vacinação, muitos ginecologistas, muitos obstetras participaram, porque a maioria dos obstetras nossos que trabalham na saúde suplementar trabalha também em maternidade do SUS, então isso ajuda. Mas ainda está muito devagar na vacinação. Marcelo tem razão, eu acho que deu muita insegurança, né? O caso lá que teve trombose, e aí eu acho que também as pessoas não têm muito esclarecimento, então acham que gestante vai ter trombose com qualquer vacina. Né? Tem gente querendo dar heparina ou enoxaparina para quem tomou AstraZeneca, o que é uma bobagem enorme, porque se a pessoa tiver a plaquetopenia, a trombose, e estiver tomando enoxaparina ou heparina, ela vai ficar muito pior e pode morrer. Então, tem sido bem complicado mesmo. Gente, eu acho que era isso. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Marcelo, eu quero que você vá descansar.
viu? Maratonar série, tomar muita água. Principalmente tomar muita água. Não liga com essa tocinha, não. Essa tocinha aí vai te acompanhar por algum tempo, viu? Fiquei tossindo um bom tempo. Mas isso daí não é nada. Cabeça boa e logo você vai estar bem. Marcelo, você trabalha com Jacirema? Jacirema trabalha no hospital? Jacirema? A Flor é minha madrinha de casamento. A Jacirema é minha madrinha de casamento. Pois é, foi minha aluna. É uma pessoa muito querida, mas ela trabalha no Hospital de Taguatinga. Me deu muito trabalho, viu? Sempre atrasada. Toda estudante, sempre atrasada. Você liga isso a ela, viu? Não, ela é uma amorzinha de pessoa, ela é espetacular. Realmente é. Acho que a gente pode ir acabando. Aqui em Brasília, graças a Deus. Pode falar. Graças a Deus, parece um ovo, né? A gente, apesar de ser uma cidade grande, a gente, na realidade, o conhecimento, então, a gente tem bons amigos. O Zaconeta é um grande amigo no hospital universitário, a Flor, a Jacirema no HRT, então, a única vantagem, né, que a gente tem, apesar de estar só com 49 anos, a única a vantagem de a gente ganhar um pouquinho de idade é que a gente vai aumentando o círculo de amizade. Tem também outra aluna, Sinara. Sim. Eu não sei se Sinara trabalha com quem é Sinara. No último dia de estágio, ela olhou para mim e disse: professora, nunca mais ela vai me ver em obstetrícia. Foi fazer pneumologia. Com 6 meses, aí ela desistiu, está fazendo pneumologia em Ribeirão Preto. Com 6 meses, desistiu e disse à mãe: mamãe, eu vou fazer obstetrícia, mas não diga a doutora Maria do Carmo, não. Porque eu era coordenadora da residência e do internato também, eu pegava no pé de todo mundo. Pergunta, Jacirema, como é que eu era? Vou perguntar. Tá certo. Você finaliza, Maria Lúcia? Posso finalizar, sim. Com bastante tristeza que eu finalizo hoje a minha última participação. A Rosana ainda tem mais um dia, né, para se despedir. Maria do Carmo, foi um prazer te conhecer. Tu estiveste presente em todas as discussões, abrilhantando as nossas discussões. O Irian também, sempre presente. Marcelo, muito obrigada, o teu caso foi super bem apresentado e vocês tiveram uma boa vivência, eu acho, com pacientes grávidas em CTI. Eu acho que alguns obstetras, eu entre eles, aprendi bastante com o Covid sobre ventilação e paciente em CTI, que eu realmente não que eu domine, mas eu sei muito mais do que eu sabia. É verdade, a gente está sempre aprendendo, é verdade. Eu quero agradecer demais ao Ministério, aos professores, a Rosana, a professora Maria do Carmo, a professora Maria Lúcia, e realmente sentir saudade dessas discussões. Eu também. E espero que em breve tenham outros, né? A gente tenha discutindo aqui sepse, hipertensão, alguma coisa que eu saiba falar, alguma coisa melhor, né? Porque de Covid eu acho que não tem nada. Trabalho nós vamos ter, vamos ver se a gente consegue fazer ele juntos. Legal. Mas muito obrigada por tudo, Karen. Tu sempre foste também multipresente. Muito obrigada. Karen, obrigado. Estou falando um amorzinho. Muito obrigado. Eu já falei com Karen, porque provavelmente, não sei que amanhã eu tenho muito óbito materno para fechar os casos com o pessoal das equipes, né, principalmente das cidades do interior. Não sei se eu vou estar presente amanhã e quarta-feira, mas já fiz meus agradecimentos à Karen, que realmente foi ela que contribuiu para que eu estivesse aqui, porque era muito difícil eu conseguir o link. Sempre tinha que telefonar para uma amiga minha lá no Ministério da Saúde, Raquel, para conseguir esse link, e ela prontamente mandou todos os links para mim, foi muito bom. E, para mim, agradecer a vocês todinhas, que realmente foi um aprendizado. Eu aprendi, realmente, Covid realmente difícil, todo dia nós temos uma surpresa, mas vamos aprendendo, quem sabe, né, que vamos um dia encontrar uma solução e que nossas mulheres não tenham mais Covid, principalmente as gestantes, né? E tanto óbito deixe de acontecer.
que é o meu sonho de consumo, reduzir a mortalidade materna no Rio Grande do Norte. Obrigada, gente. Eu vou me despedir amanhã de vocês, mas hoje eu vou falar um tchau para a doutora Maria do Carmo. Foi um prazer enorme conhecê-la e tê-la com a gente. Então, como eu não sei se a senhora estará amanhã, então eu já me despeço da senhora hoje, né? E amanhã eu falo um tchau para todo mundo, tá bom? Obrigada, muito obrigada, Marcelo. Tudo de bom para você e sua esposa, que logo vocês estejam aí de novo na batalha, né? Deus quiser. Não tem fim. Boa recuperação, Marcelo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Maria Lúcia. Obrigada.